Bem-vindo ao estudo do Vem Segue-me do dia 13 de julho. Meu nome é Vanderlei. A designação do Vem Segue-me dessa semana é para nós estudarmos aqui Alma, capítulo 32 até o capítulo 35. Hoje eu vou compartilhar com vocês Alma, capítulo 33, a partir do versículo 2. O que está acontecendo aqui é que Alma e Amaleque, né, eles saem juntos ali como dupla missionária para ensinar os oramitas. E uma parte dos oramitas rejeitam, né, os ensinamentos de Alma e Amaleque. E tinha uma outra parte que era conhecida ali como os humildes de coração. Esses haviam ajudado a construir a sinagoga, né, para adorar a Deus ali, mas era proibido eles de entrar lá dentro por causa das suas vestimentas, que não eram roupas de marcas, não eram roupas finas. Ou seja, eles eram proibidos de entrar dentro da igreja porque eles eram pobres, tá bom? E aí, essa parte que era mais humilde, né, eles dão ouvido ali nas palavras de Alma e pergunta para ele, né? O que nós deveremos fazer, né? Nós somos expulsos da sinagoga, nós não podemos adorar a Deus. E aí Alma ensina para eles o seguinte aqui a partir do versículo 2, dizendo: Alma respondeu-lhes: Eis que disseste que não podeis adorar vosso Deus, porque fostes expulsos de vossas sinagogas. Mas eis que vos digo, que se supondes que não podeis adorar a Deus, errais muito e deveis examinar as Escrituras. E se supondes que é isso que ela vos ensina, não as compreendais. Não vos recordais de haver lido o que Zenos, o profeta da antiguidade, disse a respeito da oração, ou melhor, da adoração? Então aqui nós podemos ver no versículo 3 que o profeta Alma, ele cita aqui um profeta chamado Zenos, né? Esse profeta Zenos, ele é citado aqui nesse livro de Alma, citado lá no livro de Elamã, no livro de Jacó, o capítulo 5 de Jacó, que é o maior capítulo no livro de Mórmon, que fala sobre a alegoria ali das oliveiras boas, da oliveira má. É citado, né, esse profeta Zenos como o autor daquela alegoria ali. Né? Então podemos ver a importância que esse profeta ele tem, né? E a Alma que ele cita esse profeta como um profeta da antiguidade, ou seja, esse escrito desse profeta aqui, ele estavam nas placas de latão, quando Leí trouxe de Jerusalém nas placas de latão. E esses escritos deveriam pertencer lá ao Velho Testamento, na Bíblia que nós conhecemos, tá bom? Mas não se faz menção desse profeta Zenos aqui no Velho Testamento. E também existem outros livros que estão aqui no Velho Testamento, às vezes mencionados, a qual não estão os seus registros aqui. Bom, eu peguei um desses versículos como exemplo. Aqui em 1 Crônicas, no capítulo 29, versículo 29, diz assim, ó: Os atos, pois, do rei Davi, assim como os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas de Samuel, o vidente, e nas crônicas do profeta Natã, e nas crônicas de Gade, o vidente. Então nós conhecemos aqui no Velho Testamento o profeta Samuel, né? Mas nós não conhecemos aqui o escrito do profeta Natã. Né? Se eu pedir, abre aí no livro de Natã, capítulo, não tem esse livro, nem muito menos aqui o Gade, o vidente, né? Não temos também aqui. Mas são livros que são mencionados no Velho Testamento, mas que não estão no Velho Testamento, tá bom? Então, da mesma maneira, esse escrito do profeta Zenos também deveria pertencer ali ao Velho Testamento, mas por algum motivo não foi colocado, tá bom? Bom, continuando aqui, o profeta Alma, ele menciona esse profeta Zenos porque o povo acha que não pode adorar a Deus ali, né? Se não fosse dentro da igreja, dentro da sinagoga. E aí ele começa a citar o exemplo do profeta Zenos, que quando ele estava no deserto e clamou ao Senhor, o Senhor ouviu sua oração. Quando ele estava no campo, né? O Senhor ouviu a oração dele. Quando ele estava na casa dele, o Senhor ouviu a oração. Quando ele estava no seu aposento, né, no seu quarto, o Senhor ouve a oração dele. Então isso mostra que Deus ele nos ouve em todos os lugares, que em todos os lugares nós podemos adorar a Deus e fazer oração a Ele. Bom, aqui no versículo 8, né, ainda assim mencionando sobre esse profeta Zenos, Almas ele diz assim, né, um escrito do profeta Zenos, versículo 8, dizendo: Sim, tu és misericordioso para com teus filhos, quando clamam a ti, para serem ouvidos por ti, e não pelos homens. Tu os ouve, né? Então o profeta Zenos ensinou que quando nós oramos a Deus,
né, para ser ouvido por Deus, e não pelos homens nós somos ouvidos, né, por Deus. Então, aqui já mostra o quê? Que não é uma oração bonita para que os outros possam ver que é ouvida por Deus, mas sim aquela oração sincera, de coração. Então é isso que está ensinando aqui. Conforme eu falei, a Alma ele estava junto com a moleque ensinando essas coisas. Então chegou uma hora que a Alma ele deixou de falar, e aí a moleque, né, ele vai lá e começa a prestar o testemunho do que a Alma falou, e ele fala a respeito da oração também. Então fica aqui no capítulo 34, a partir do versículo 18. Diz assim: a moleque ensinou dizendo: sim, clamai a ele por misericórdia, porque ele é poderoso para salvar. Sim, humilhai-vos e continuai em oração a ele. Clamai a ele quando estiverdes em vossos campos, sim, por todos os vossos rebanhos. Clamai a ele em vossas casas, sim, por todos os de vossa casa, tanto de manhã como ao meio-dia e à noite. Sim, clamai a ele contra o poder de vossos inimigos. Sim, clamai a ele contra o diabo, que é o inimigo de toda a retidão. Clamai a ele pelas colheitas de vossos campos, a fim de que por meio delas prospereis. Clamai pelo rebanho de vossos campos, para que aumentem. Mas isto não é tudo. Deveis abrir vossa alma em vossos aposentos, e em vossos lugares secretos e em vossos desertos. Sim, e quando não clamardes ao Senhor, deixai que se encha o vosso coração, e voltado continuamente para Ele, em oração pelo vosso bem-estar, assim como pelo bem-estar de todos os que vos rodeiam. Então aqui a moleque ele ensina sobre a oração, né? Que nós devemos orar pelos da nossa casa, e ele falou tanto de dia, de manhã, como ao meio-dia, à noite, nós devemos sempre estar clamando ao Senhor. E aqui no finalzinho ele falou que quando nós não estivermos clamando ao Senhor, nós devemos encher o coração, né, de alegria e em oração a Deus. Nós devemos, para que Ele abençoe não somente a nós, mas todos os que estão ao nosso redor. Então ele ensinou muito aqui sobre a oração. Essa palavra oração, em português, né, se nós colocarmos a letra C na frente da oração, fica escrita coração. Né? Então a oração ela vem do coração. Então não é uma palavra decorada, né, como os oramitas usavam ali, uma repetição de uma oração. Então a oração ela sempre deve vir do coração ao Senhor, a nossa petição, o nosso agradecimento ao Senhor. Bom, eu tenho um exemplo de oração de manhã, porque às vezes eu tenho dificuldade com concentração, né? Você acaba de acordar ali, você tá meio sonolento. E a primeira coisa que eu gosto de fazer, né, é lembrar de Deus. Então eu já pegava, me ajoelhava ali e fazia a oração. Só que com o tempo eu reparei, né, que às vezes eu estava orando e eu me perdi ali na oração, eu não sabia o que eu tinha falado já. E isso me desagradava muito, né? Porque eu falei, nossa, eu não estou conseguindo ter concentração na oração. E hoje em dia eu faço diferente, tá bom? Então, se vocês quiserem pegar como exemplo, se vocês têm a mesma dificuldade que eu quando eu levanto de manhã agora, eu levanto com um pensamento em Deus, né? Só que aí eu vou até o banheiro, né? Aí eu vou até o banheiro, quando eu volto, né? Coisa rápida, 1 minutinho, eu já dei uma acordada melhor, e aí eu consigo fazer ali uma oração mais aceitável ao Senhor, com mais concentração. Bom, então eu sei que nós podemos adorar a Deus em oração em todos os lugares, né? E que Deus ele nos ouve, né, quando nós fazemos nossas orações sinceras a Ele. Então aqui tem várias coisas que foi falada sobre a oração, sobre nós nos humilharmos, orarmos pelo o bem-estar da nossa família. Então todas essas coisas são válidas e nós devemos fazer. Bom, então eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.